O que contarei aqui aconteceu com a minha mãe no ano de 1995, quando ela trabalhava em um necrotério de um hospital na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A minha mãe trabalhava no turno da noite, em um hospital onde 2 níveis abaixo do subsolo ficava o necrotério. Ela ficava de plantão com mais 4 colegas de trabalho: o médico da autópsia, a faxineira, um enfermeiro responsável por dar banho no morto, o porteiro da recepção, e a minha mãe era responsável por preparar o cadáver e fazer as praxes para encaminhar o cadáver à funerária. Portanto, somente o necrotério funciona, e as demais salas ficavam com as luzes apagadas, e somente o refeitório e a recepção que ficava aceso. Uma certa noite, a minha mãe foi ao refeitório sozinha tomar um café para aguentar o plantão noturno. Então, ela perguntou para os amigos dela que estavam trabalhando no mesmo plantão se eles queriam café, mas ninguém quis. Então, ela foi lá no refeitório e, entrando lá, ela pegou um copinho descartável. E quando ela virou a garrafa, ela sentiu um calafrio repentino. Então, ela viu um senhor de idade, cabelos grisalhos e bem cortado, branco, um pouco pálido, calça preta, blusa branca e muito estranho. Ela, achando estranho aquele senhor estar ali, àquela hora, ela então disse. O homem parou e olhou diretamente para ela. E então começou a balbuciar palavras incompreensíveis. Era como se ele estivesse orando. E em seguida, ele voltou a sua atenção para o corredor do necrotério e seguiu por lá. A minha mãe, já nervosa com aquilo tudo, decidiu ir atrás do homem. Afinal, aquela era uma área restrita. Porém, não era a função dela barrar as pessoas de entrarem ali, e sim do porteiro da recepção. E quando ela olhou pelo corredor, ela não viu ninguém ali. Mesmo aquele homem tendo seguido por ali há apenas alguns segundos. De repente, ela percebe que um forte cheiro de carniça impregna todo o ambiente. Ela ficou confusa com tudo aquilo e até passou a duvidar da sua sanidade mental, pois ela tinha certeza que viu aquele homem seguindo por aquele corredor. Além do mais, ela estava paralela à saída lateral onde dava para a recepção e para a escadaria e elevador de acesso ao piso superior. E para o homem passar por ali, teria que passar por ela. Então ele seguiu pelo corredor que dava para várias salas. E no final do mesmo, era de acesso à rampa do estacionamento. Ela logo pensou de voltar para o pátio da recepção, onde estavam os outros funcionários. Mas foi aí que ela percebeu uma luz acendendo no necrotério. Então ela pensou que aquele senhor só poderia estar ali. Ela correu até o necrotério, mas assim que abriu a porta, não havia sinal de ninguém ali. E ela, mais confusa do que já estava, fechou a porta do necrotério. E foi aí que ela presenciou a luz do necrotério se apagando sozinha. E a luz da sala de necrópsia, que fica ao lado, logo se acendeu em seguida. Cautelosamente, ela vai até a sala de necrópsia, abre a porta bem devagar, e foi aí que ela presenciou a cena mais apavorante de toda a sua vida. Era uma criatura pálida e cadavérica.
Orelhas grandes, presas afiadas e vários dentes saíam das laterais de sua boca. A sua língua era enorme e aquela criatura enfiava a sua língua dentro da boca do cadáver que estava sobre a mesa para autópsia. E aquilo parecia sugar o cadáver de dentro para fora. A minha mãe deu um grito e a criatura olhou para ela e também deu um grito bizarro. E foi aí que a minha mãe perdeu os sentidos e desmaiou ali mesmo. Ninguém ouviu seus gritos, mas quando a faxineira foi até lá ver o porquê dela estar demorando, logo a encontrou caída rente à porta da sala de necrópsia. A minha mãe foi socorrida e, após se recuperar do susto, ela relatou para os seus amigos de plantão o que ela presenciou ali e perguntou à faxineira se ela viu alguma coisa. Porém, a faxineira disse que só encontrou a minha mãe caída e nenhum sinal de outra pessoa viva naquele lugar. A minha mãe pediu troca de turno no dia seguinte, mas como não havia disponibilidade imediata, ela se afastou do trabalho por conta própria e assim foi demitida. Dias depois do incidente, eis que a faxineira aparece na casa da minha mãe e decide contar toda a verdade sobre o que ela viu naquela madrugada. Conta a ela que assim que viu a minha mãe caída, ela percebeu que tinha mais alguém na sala. E quando ela olhou para a mesa da necrópsia onde estava o cadáver, ela viu a mesma criatura que a minha mãe descrevera. E aquilo lambia o cadáver. Então a faxineira começou a orar e a criatura se irritou. Abriu as suas asas e tentou voar levando o cadáver consigo. Porém, só conseguiu levantar o morto a alguns centímetros da maca. E logo após, a criatura virou fumaça. E o morto caiu de volta à mesa. Ela disse que não contou para ninguém o que viu aquela noite, com medo de todos ali não acreditar nela. Porém, ela já está acostumada com situações assim. Bem, a única explicação que tenho é que naquele necrotério estava o Baobao, a terrível criatura das Filipinas que se alimenta da carne dos mortos. Porém, ele só ataca pessoas mortas. E por essa razão, ele não fez nenhum mal para minha mãe. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu vim aqui contar um relato para vocês. Bem, este relato é curto, mas com certeza é verdadeiro. E quem me contou foi a minha falecida avó. Porém, o mesmo não ocorreu com ela, e sim com um amigo que também frequentava a religião dos Testemunhas de Jeová. E o mesmo não tinha o costume de mentir. Bem, vamos ao relato. Este rapaz morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E eu não consigo me lembrar o nome da cidade. Mas era uma cidade pequena, e as casas ficavam muito de novo, e as casas ficam muito distante uma das outras. Bem, era uma noite normal, e não era noite de lua cheia. E por volta das 11 horas da noite, quando este rapaz se levantou para pegar um copo de água na cozinha, pois ele havia acordado com muita sede. Ele foi até a cozinha e nem acendeu a luz, e assim ele foi no escuro mesmo.
E quando chegou na cozinha, ele abriu a torneira, pegou a água e olhou para a janela. E logo percebeu que tinha uma criatura horrível com as patas apoiadas na janela, encarando ele com seus olhos amarelados. Ele se arrepiou inteiro e foi em direção ao quarto. E ali ele se encolheu nas cobertas até conseguir dormir. E no outro dia, ao se levantar, ele foi até a parte de fora da cozinha e percebeu as marcas da pata daquela criatura ali na janela. Ele descreve a criatura como um cachorro enorme com pelos negros e olhos amarelos. E ele jura que só pode ser um lobisomem, pois naquela região não existem animais parecidos com aquilo que ele viu. Boa noite. Olá, o meu nome é Christian, tenho 24 anos e sou empresário. E o meu relato sobrenatural ocorreu em 2016. Na época, eu ainda morava no Brasil, na Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. Bem, nessa época, eu estava saindo com uma atriz brasileira. Ela era carioca e muito famosa. Ela estava fazendo uma novela e a sua personagem se chamava Tamara. Hoje, ela possui 38 anos. Bem, nos conhecemos em um clube de festas. E no mesmo período, a própria atriz tinha se separado do seu ex-namorado. E eu sempre achei ela atraente. E sempre admirei o trabalho dela. E nisso começamos a sair e fizemos sexo algumas vezes. E sempre conversávamos sobre nossas carreiras e tudo mais. E até aí estava tudo bem. Mas passado uns 2 meses, a atriz, que já tinha intimidade o bastante comigo, começou a me perguntar se eu tinha conhecimento sobre o mundo espiritual. Bem, eu respondi que sim. E ela continuou dizendo que estava vendo espíritos zombeteiros e sendo atormentada em pesadelos e na vida pessoal. Bem, diferentemente de hoje, naquela época eu frequentava uma igreja. Era a igreja de um amigo que estudou comigo e o mesmo era missionário. Então, eu a chamei para ir na igreja comigo. E lá, ela teria uma espécie de ajuda espiritual. Bem, ela concordou e logo foi comigo. E então fomos na missa, em uma quinta-feira à noite. Entramos na igreja e algumas pessoas reconheceram a atriz. Bem, aquele culto estava indo de forma normal, e o local estava cheio, e ali deveria ter umas 300 pessoas. Aquela igreja havia sido reformada há um tempo, e de repente todos começaram a orar. E aquela moça começou a passar mal. Ficamos preocupados, e o meu amigo missionário que estava pregando logo começou a dizer para o demônio dentro da atriz se apresentar. E também ir na frente do culto na igreja, para assim todos verem o espírito dentro da celebridade. E o mesmo se apresentou como Astaroth. Ele foi na frente da igreja obedecendo o missionário. O espírito dizia que odiava o missionário por ele ter se convertido. E assim, as orações de dentro do culto o queimaram por dentro. E aquele demônio continuou dizendo
que aquela atriz tinha feito um ritual de magia negra para se tornar famosa, e que a mesma era o seu cavalo. O meu amigo disse para o demônio ir embora da vida da moça, e o próprio obedeceu. Porém, ele prometeu voltar com mais 7 demônios bem piores, caso a própria não orasse toda noite, pois aquela mulher era uma pessoa mundana. Bem, depois disso, o corpo dela caiu no chão. A atriz acordou em seguida, sem se recordar de nada. E aí, dizemos a ela o que havia acontecido. Nisso, ela ficou envergonhada pelo ocorrido e pediu para que a levasse embora. Bem, foi o que fiz. Agradeci ao missionário e a levei para casa. Ela prometeu dizendo que iria orar toda noite para que não sofresse aqueles ataques. Eu me despedi dela e logo fui para casa. Passou-se uma semana e durante uma certa noite eu estava em minha sala vendo um filme. E logo um espírito materializado em um homem entrou na minha casa e me deu uma surra. E eu pareci uma formiga para o espírito, que se apresentou como Astaroth. Ele estava furioso por ter levado a atriz em uma igreja. E a surra foi tão grande que eu sangrei muito. E creio que Deus não permitiu que ele me matasse, pois aquele homem tinha uma força descomunal. E o próprio disse que se voltasse a ir na igreja, eu seria morto por ele. E em seguida, ele desapareceu em forma de fumaça negra. Bem, eu fiquei 1,5 me recuperando dos hematomas, tomando remédios e tudo mais. Contei ao missionário e ele ficou pasmo e fez uma oração de proteção a mim. Eu disse que não iria mais frequentar a igreja por precaução, mas mesmo assim iria continuar com a minha fé em Deus. Bem, eu fiquei meio confuso, porque Deus permitiu todo aquele tormento se eu havia feito algo de bom. Enfim, também contei para a atriz e a própria me pediu desculpas, dizendo que a culpa era dela e que ela também não deveria ter contado seus problemas para mim. Eu respondi dizendo que ela não tinha culpa alguma. Bem, dias depois, eu fui pesquisar sobre este demônio que se chama Astaroth e vi que ele é um dos reis do inferno, ao lado de Lúcifer e Belzebu. Bem, eu fiquei muito assustado. E depois disso, eu tive pesadelos horríveis. Sonhava sendo morto, sendo espancado no inferno e tentando fugir e sendo zombado pelas pessoas. Mas foi aí que eu comecei a orar todas as noites. E esses ataques teve uma paralisação. Porém, ainda tenho traumas e efeitos colaterais de todos esses acontecimentos. Eu continuo tendo contato com o missionário amigo e também com a atriz global. Bem, este é o meu relato. Boa noite.